18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Começando também mais uma semana. Hoje é segunda, hein, Karine? Segundou. Exato, segundou, Carlão. Já dia começa. 4. Exatamente, segunda, dia 4. Já começo agradecendo a sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E aquele boa noite especial pra galera aí nas redes sociais, no arroba 18 horas news. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Mix. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Até agora, nada. O governo do Amazonas não dá sinais de ação contra a medida que prejudica a Zona Franca de Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde está na mira do Ministério Público do Amazonas. A denúncia agora é sobre um contrato milionário para serviços de endoscopia feitos por uma empresa particular. O Tribunal de Contas do Estado aceita a denúncia de irregularidades na compra do kit selfie da Câmara dos Vereadores, que custou mais de R$640 mil dos cofres públicos. 6 horas, 1 minuto, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas para você. Vamos juntos até as 7 da noite, as principais notícias do dia, os destaques que aconteceram nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022. Mais uma edição para você do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, seguem o silêncio do governador Wilson Lima sobre as consequências devastadoras para a Zona Franca de Manaus do decreto do governo federal que prorrogou por mais 30 dias o corte de 25% do IPI sem preservar a Zona Franca de Manaus. 4 dias depois do novo decreto que prejudica a Zona Franca, o governador do Amazonas não reage, não faz absolutamente nada e segue a agenda como se nada estivesse acontecendo, Karine. Olha. Sabe aquela história, aquela frase, Sim. Silêncio ensurdecedor? Pois é, esse silêncio grita, tá? Só para lembrar, todos estavam esperando um novo decreto que aumentava o corte da alíquota do IPI de 25% para 33% e que não incluía os produtos da Zona Franca. O governador Wilson Lima chegou a anunciar, a cantar vitória, mas não foi isso que aconteceu. Todos fomos pegos de surpresa. E como você falou, né, Carlão? O governo federal prorrogou por mais 30 dias o mesmo 25% de IPI, sem salvaguardar a Zona Franca de Manaus. E segundo empresários e políticos, os prejuízos econômicos, políticos e jurídicos são tão graves que podem significar o fim da Zona Franca de Manaus. O Sindicato dos Metalúrgicos acusa o Wilson Lima de pensar somente nos interesses políticos próprios. Olha aí, Karine, o Wilson Lima é acusado também de não defender a Zona Franca de Manaus para não enfrentar o aliado político dele, o presidente Jair Bolsonaro. A repórter Odinei Araújo tem mais detalhes sobre esse assunto e nós vamos acompanhar agora. Existe um ditado perfeito para definir esse momento na história do Amazonas. Quem cala consente, ou seja, o silêncio é uma concordância com o que foi dito ou com o que foi feito. E é exatamente assim que está o governador Wilson Lima diante da decisão do presidente Jair Bolsonaro de prorrogar o decreto que reduziu o imposto sobre produtos industrializados para todo o país e que, segundo o próprio governador do estado, prejudica a Zona Franca de Manaus. Calado ele estava e calado permanece. Nas redes sociais do governo, nenhuma palavra sobre o assunto. Na mídia também, nenhum pronunciamento sobre a nova agressão contra o Amazonas. Somente depois de ser questionado pelo 18 horas, a assessoria do governador enviou nota dizendo que o Wilson Lima conversou na sexta-feira passada com a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, sobre o novo decreto do governo federal. De acordo com a nota, como o decreto tem prazo de 30 dias para entrar em vigor,
as discussões vão continuar e as tratativas com o governo federal devem seguir com serenidade. Mas para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, o governador Wilson Lima está calado porque não quer se indispor com o presidente Jair Bolsonaro, seu aliado político. Para o sindicalista, isso significa que o governo do estado colocou seus interesses políticos acima dos interesses do Amazonas. O governador do estado já era para ter entrado com uma ação contra o governo federal, em benefício do povo do Amazonas e contra o benefício do povo do mundo, porque se não tiver emprego em Manaus, vai desmatar a floresta. E o governador tem que agir. Ele foi eleito para ver os nossos interesses, não o interesse do povo amazonense, não o interesse dele político. De acordo com o presidente do Sindimetal, em 2021, as fábricas de LED do Polo Industrial de Manaus fecharam, deixando 1.600 trabalhadores desempregados. O temor, de acordo com o deputado estadual Dermilson Chagas, é de haver mais demissões por causa da prorrogação desse decreto. Várias empresas estão dizendo já que elas estão fazendo planejamento estratégico e tirando e desmontando as linhas instaladas na Zona Franca de Manaus. E muitas vão dizer que estão fazendo também planejamento estratégico e vão sair do nosso polo. É um risco, é um problema sério, onde o desemprego será maior no nosso estado e a arrecadação menor. Já o deputado estadual Serafim Corrêa acredita que a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, aliado político do governador Wilson Lima, tem o objetivo de fazer chantagem política com os eleitores do Amazonas. São 4 meses mais de espada no pescoço. Isso talvez ele esteja querendo negociar apoio político, porque aí agosto está no início da campanha eleitoral, ele vai dizer o seguinte: bem, se a Zona Franca me apoiar, se os trabalhadores da Zona Franca que podem perder o emprego votarem em mim, aí eu volto atrás. Isso é chantagem política, isso é uma coisa muito feia para um presidente da República estar fazendo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, vale destacar que a Assembleia Legislativa do Amazonas, formada pelo povo e é para o povo, hoje tem a maioria governista e está sob a liderança do governador Wilson Lima. Também, é claro, não fizeram absolutamente nada até agora com relação ao decreto que prejudica a Zona Franca de Manaus. Absolutamente nada, Karime Leão. Pois é, né, Carlão? Aquela história. Quem realmente deveria assumir essa bronca era o governador Wilson Lima, a gestão de Wilson Lima. Ele que deveria agir, negociar direto com o presidente e defender a economia aqui do estado do Amazonas. Enquanto o governador não faz absolutamente nada, empresários seguem tentando reverter essa situação. Vamos ouvir agora o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, o José Jorge Nascimento Júnior. Todos receberam com grande surpresa o decreto prorrogando por mais um mês o IPI, a redução do IPI para 25%. Surpresa porque se esperava uma redução ainda maior, chegando a 33%. E também pelo fato de não ter a excepcionalidade desta redução para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, tem agora mais um mês para que a gente possa continuar conversando com o governo, dialogando com o governo federal, levando as preocupações e as oportunidades para que seja tomada alguma providência nesses próximos 30 dias. E estamos aguardando aí essa decisão do governo federal. As empresas continuam ansiosas para que a gente possa ter uma definição de fato da situação. Enquanto isso não ocorre, infelizmente, ficam todos ainda na insegurança, né? E na imprevisibilidade. Mas vamos aguardar, a gente confia no governo federal, entende que a melhor decisão deve ser tomada em breve. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, vamos seguir otimistas, né? Só nos resta aguardar e otimistas, né? Torcer para que dê tudo certo. Exatamente, Carlão. Agora 6 horas 9 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. Entrevista do dia.
Agora vamos conversar com a reitora da FAMetro, a doutora Maria do Carmo Cefair. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Mix, ao programa 18 horas. Então, a FAMetro, nos últimos anos, arrematou imóveis muito importantes aqui em Manaus, né? Foi assim com a Santa Casa de Misericórdia, com o Hotel Tropical de Manaus. E a gente começa a conversa falando a respeito justamente do Hotel Tropical de Manaus, que a previsão é que volte à ativa agora esse ano, lá para dezembro, no fim do ano, gerando aí, com a expectativa de gerar pelo menos 1.000 empregos diretos. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui ao programa 18 horas. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar falando sobre esse tema que é tão caro para nós. O Hotel Tropical é assim, realmente, vamos dizer assim, a nossa menina dos olhos atual, né? A FAMetro, ela já tem uma vida assim meio independente, bastante independente, e agora nós cuidamos da nossa menina, que é o Hotel Tropical. Reitora, para o hotel, no caso, existe aí algum tipo de previsão, expansão, alguma coisa nesse sentido? Na questão hoteleira, não é isso? Então, o hotel inicialmente ele foi feito um projeto de retrofit que retoma toda a concepção do hotel modernizada, adaptada aos nossos tempos, inclusive com a pegada atual da floresta amazônica, da sustentabilidade. Então o hotel ele vai todo para esse lado. Então vai ser um hotel 5 estrelas com 560 apartamentos inicialmente. Nós vamos inaugurar 360 no final do ano. E adiante a gente vai começar a agregar as outras em torno do hotel, tudo aquilo que hoje se exige de um hotel desse porte. Inclusive, tendo aí a previsão, né, lá na frente, de um cassino, quem sabe. Dependendo, porque está em Brasília, isso, né, essa autorização, né, e é capaz realmente da gente aprovado. Ter, dessa proposta ser aprovada. Exato. Mas o hotel ele está pronto para isso, então nós estamos assim com essa expectativa, porque ele vai ser um centro realmente de convergência de todo o turismo aqui no estado do Amazonas. Como diz no popular, Karime, vai bombar, né? Exato, e aí lembrando, né, daquela época áurea mesmo do Hotel Tropical, que todos aqui em Manaus temos umas recordações. Muita saudade. É uma memória afetiva, né? Olha, ele está na memória afetiva, surpreendentemente, do Brasil inteiro. Eu circulo muito, eu viajo, e onde a gente vai, todo mundo conhece o Tropical. Ele é uma espécie de Copacabana Palace do Amazonas. E tendo em vista que está hoje localizado numa área que é objeto de desejo, assim, dos estrangeiros especialmente, ele vai ser, assim, referência no turismo, sem dúvida. E tem projeto de manter aquele que tinha o zoológico, vocês pensam nisso o também? O zoológico, ele está, inclusive, lá, nós estamos com ele, temos um biólogo que toma conta, o Tenente Amaral, com assistentes. Ele vai ter uma outra dimensão. Ele, inclusive, vai servir de passagem, vamos dizer assim, para o resgate e adaptação de animais que forem capturados em situação de, vamos dizer, de risco. A gente tem muito isso abandonados, aqui. Né? Exato. E os outros que estão lá, né? Hoje eu acho que o zoológico tem essa outra vertente, essa outra dinâmica. E nós vamos seguir, sim, cuidando do zoológico com muito carinho. E a expectativa é essa mesmo, pelo menos 1.000 empregos diretos. Isso com certeza, porque o hotel hoje ele vai ter uma dimensão ainda maior. Além da área de shows, que vai ser tratada de forma muito profissional, ali o ginásio ele vai ter uma programação anual toda programada assim para receber público mensalmente, vários eventos, enfim, torneios mundiais. A ideia é essa. Vamos ter 4 restaurantes. Vamos ter o zoológico, vamos ter o centro de convenções. Eu acho que aqui em Manaus poucos lugares se prestam a isso, salões de festa, enfim. Essa infraestrutura toda demanda mão de obra. E certamente 1.000, assim, para iniciar, sem sombra de dúvida. Fora os indiretos que se agregarão. Sim, toda a cadeia. Sim. Vai ter spa, lojas, enfim. O hotel, ele volta com todo o gás. Alto nível. Né? Excelente notícia. Excelente notícia. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho da Santa Casa de Misericórdia, né? Que a previsão era para 2020 funcionar ali como hospital universitário, né? Como
é que está o projeto? O projeto da Santa Casa, ele anda mais devagar por conta da burocracia, mas tivemos agora recentemente o apoio, né, da Justiça Federal, que liberou para que a gente fizesse as obras emergenciais. Mas o projeto está pronto para ser executado. Vai ser um hotel belíssimo, com uma área histórica, né? É um hospital, como qualquer hospital com nível de excelência que tenha no Brasil. Vai ser um hospital universitário e, portanto, vamos ter atendimento para o SUS, pronto-socorro. Enfim, um projeto belíssimo também, que vai também demandar uma mão de obra bem grande. Sim, por ser um patrimônio... Para a área de saúde. Por a gente está falando sobre patrimônio histórico, então deve ter muitos entraves aí nessa tratativa, né? Tem sim. Tem até um pouco demais, né? Não é que... Quem compra ou adquire um patrimônio tombado sabe das dificuldades que vai ter, mas realmente... Para nós, ele foi assim um pouquinho além. Mas a gente supera. Estão na tratativa. Caminhando. Então a ideia é que ele ele demora um pouquinho, mas não, ele tem que manter, né, obrigatoriamente. Mas nós fizemos um projeto belíssimo. Com a fachada, sim, a fachada totalmente preservada, um átrio maravilhoso. O hotel vai ficar... O hospital vai ficar belíssimo. Vai ficar um hospital maravilhoso. Porque é um curso bem posicionado pelo MEC, né? O curso de vocês da medicina. Então, vocês vão transferir todo o curso para lá? Como seria isso? Não. Os alunos, eles continuam estudando normal. Mas nós vamos ter lá a nossa residência, é nosso objetivo. Vamos ter os nossos alunos trabalhando no hospital, porque é o hospital universitário, então é um campo de estágio, não só para os alunos de medicina, mas enfermagem, fisioterapia. Vai ser geral ou é só para os alunos da FAMetro? Não, a ideia é abrir geral. Geral, né? Isso. Não tem nem sentido você, né? Ficar restrito, Exato, verdade. Não teria. Boa. Maravilha. Agora, a gente queria saber, assim, como é que foi também esses anos de pandemia, como que a instituição se reinventou. De um modo geral, né? Exato. Eu tenho uma grata satisfação, assim, posso até anunciar agora, nós vamos tentar celebrar isso, essa vitória que foi. Passados esses 2 anos, nós não paramos, diga-se de passagem, porque nós tivemos que fazer aquela virada de chave para o sistema à distância, depois o híbrido, depois agora o retorno às aulas presenciais e sempre com atendimento assim bem colado no nosso aluno, junto com os nossos professores, que foram assim super parceiros. Então, a FAMetro conseguiu crescer durante a pandemia. E hoje nós comemoramos já 29.500 alunos, chegando aos 30 mil, o que a torna hoje a maior instituição de ensino. Parabéns. De Manaus. Exato. E com o conceito, né, com a nota 4 ela é no maior MEC. A gente estava conversando sobre isso. Eu até, porque eu não tive tempo ainda, mas nós vamos atualizar nossos números para ver como é o atual posicionamento dela no norte. Porque nós já estávamos entre as maiores do norte. Salvo engano, a terceira. Vamos ver se agora já ultrapassamos, vamos ver o panorama das outras. Eu estou esperando aí os índices com ansiedade, mas a gente trabalha já com essa meta. Porque isso é importante, você saber para onde você quer ir, né? Quem não sabe onde quer ir, vai em qualquer lugar serve. Então Tá certo. Fica aí meio que deixa a vida me levar e não pode ser, de jeito nenhum. Nós temos planejamento, assim... Foco mesmo. E nossos professores, cada um direcionado para trabalhar a sua área com excelência. E isso nos diferencia das demais. Muito bem. Tá ótimo. Parabéns. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Conversamos com a reitora da FAMetro, a doutora Maria do Carmo Cefair. 6h18 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Começou hoje em Manaus a campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. Mais de 170 postos de vacinação vão estar disponíveis durante a campanha, que vai até o dia 3 de junho. Os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. A frase "vacinas salvam vidas" ganhou força na pandemia, mas elas já existem há mais de 200 anos. As vacinas nos protegem contra as doenças que ameaçam a existência humana,
Por isso, é preciso estarmos sempre atentos às ações, e uma delas iniciou hoje em Manaus. Foi a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe e o sarampo para os grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses contra a influenza, a gripe, serão destinadas para 17 públicos prioritários, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde. E esta primeira etapa, que vai até o dia 2 de maio, está contemplando os trabalhadores da saúde e os idosos a partir de 60 anos. Já a vacina contra o sarampo será oferecida inicialmente aos trabalhadores da saúde, também até o dia 2 de maio, e posteriormente às crianças de 6 meses a menores de 5 anos, como explica a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira. No caso, para a questão do sarampo, o próximo público são as crianças, 6 meses a menores de 5 anos, e no caso da influenza nós temos um grupo também, as crianças, as gestantes, indígenas, também temos os estudantes, os professores, todos, os professores, seja de nível fundamental, ou ensino médio, ou particular, ou faculdade. E aí, esse grupo maior, que são em torno de 15 grupos, esse grupo prioritário, ele também entra nessa segunda fase. Mas importante, o idoso é super importante nessa fase que ele procure a UBS. As vacinas contra a Covid-19, sarampo e influenza podem ser tomadas ao mesmo tempo, sem necessidade de intervalo de 15 dias, que é exigido, por exemplo, para o público infantil. Se você tem mais de 60 anos ou é um profissional de saúde, então você já pode se vacinar contra a gripe e também contra o sarampo. As vacinas da campanha estão disponíveis em mais de 170 unidades de saúde da rede pública na área urbana e rural de Manaus. O atendimento acontece sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde está na mira do Ministério Público do Amazonas. Tudo por conta de um contrato milionário para serviços de endoscopia feitos por uma empresa particular. Carlão, e o valor desse contrato é de R$2.088.000. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou o inquérito civil para investigar o secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Abdul Samad, o ordenador de despesas da Secretaria, Rogério da Cruz Gonçalves, e a empresa Monteiro Serviços de Saúde Limitada, em denúncia de irregularidade na dispensa de licitação de R$2.088.000 para a realização de endoscopia digestiva para atender demanda da capital e do interior do estado. O contrato foi feito em outubro do ano passado. O pagamento mensal é de R$348.000. O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça Edinaldo Aquino Medeiros, da 77ª Promotoria de Justiça especializada na defesa e proteção do patrimônio público, com portaria publicada na semana passada no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas. A reportagem do 18 Horas procurou o promotor de justiça para esclarecer o inquérito, mas ele informou que não irá se pronunciar, pois o caso está em segredo de justiça. Também procuramos a SES, que até o fechamento desta reportagem não respondeu nossos questionamentos. Esta não é a primeira vez que a Secretaria de Saúde entra na mira do Ministério Público do Amazonas. Em março, o MPAM instaurou procedimentos administrativos para apurar outras graves denúncias contra a gestão da saúde pelo governo do estado, desta vez envolvendo endoscopia sem sedação, estudantes de medicina atuando como médicos, falta de material para procedimentos e morosidade na autorização de TFDs, tratamento fora de domicílio, além da demora no agendamento de exame de cápsula endoscópica.
Ainda este ano, a promotora da 58ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, Luiz-Sandra Xíxero de Menezes, instaurou mais 3 procedimentos com portarias publicadas no Diário Oficial do MPAM da última terça-feira, dia 15. Vai apurar a denúncia de realização de exames de endoscopia sem a devida sedação na Fundação Hospital Adriano Jorge. Outro para apurar denúncia da Associação Humaniza Coletivo Feminista de que médicos residentes da UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, estariam cumprindo plantões no Instituto da Mulher Dona Lidu, em desconformidade com o contrato celebrado entre a SES e a Cooperativa Médica Igoan, já que não teriam formação adequada e estariam desacompanhados de preceptores. E um terceiro para apurar a falta de material, equipamento e cirurgião plástico para a realização de procedimento de enxertia e similares no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 25 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta segunda-feira você confere até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho o Tribunal de Contas do Estado aceita a denúncia de irregularidade na compra de kit selfie da Câmara dos Vereadores, que custou mais de R$640 mil aos cofres públicos. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira, começando a semana, hein? Vamos saber. Tempo, temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de períodos de nublado com chuva rápida a qualquer hora para esta noite e madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Mix. Olha, depois de muita pressão, o governador Wilson Lima autorizou o pagamento de professores da rede estadual do Amazonas da gratificação de progressão vertical, que é como se fosse uma prova de títulos, onde o servidor que tem mais qualificação recebe aumentos de salário. Pois é, mas a autorização para o pagamento da database da categoria, que deveria ser enviada para a Assembleia Legislativa do Amazonas até amanhã, não deve sair, mesmo o governador tendo a maior arrecadação da história do estado do Amazonas. A repórter Odineia Araújo é quem tem esses detalhes pra gente, vamos acompanhar. O governador Wilson Lima anunciou hoje em um evento grandioso, com plateia cheia, para lançamento do edital de pós-graduação gratuita para professores da rede pública, a autorização para o pagamento da gratificação de progressão vertical, ou seja, aumento de salário dos servidores com qualificação profissional. Eu acabei de autorizar a secretária Cuca o pagamento das progressões verticais, ou seja, aquele professor que tem um título de mestre, aquele professor que tem um título de doutor, passa a ter uma gratificação no seu salário. Essa gratificação depende da graduação de cada um e da pós-graduação de cada um e vai de 12,5% a 55%. Então esses são ganhos importantes que valorizam o profissional que está na linha de frente e esse é um investimento mais seguro que a gente pode fazer para o futuro e para o futuro das nossas crianças. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, disse que o governador só esqueceu de dizer que o pagamento da gratificação de progressão vertical, na verdade, é resultado de pressão e luta dos trabalhadores da educação. Após muita pressão, hoje pela manhã, ele anunciou que vai assinar as progressões na vertical, o que nós já estamos cobrando há quase 2 anos e finalmente isso irá acontecer. Continuaremos na pressão para que ele assine e envie essa mensagem à Casa Legislativa. Tem que pagar até o dia 5 de abril. Isso não é um favor, isso é cumprimento
previsto da lei. Quanto ao pagamento da database dos professores, que venceu dia 1º de março, amanhã encerra o prazo para que o governador envie à Assembleia Legislativa a emenda com o texto da database dos educadores. O coordenador de comunicação do Asprom Sindical, sindicato que representa os professores e pedagogos de Manaus, Lambert Melo, acredita que o governador não vai pagar os trabalhadores, apesar da maior arrecadação da história do Amazonas. Tudo indica que nós não vamos ter aumento real de salário e tampouco a reposição da inflação, porque amanhã entra em vigor a lei eleitoral. Nós fizemos tudo o que o sindicato podia fazer para tentar um diálogo, uma negociação e garantir o nosso reajuste salarial. Buscamos ser recebido pelo governador, mas não tivemos sucesso, fomos ignorados. Amanhã nós vamos estar dando entrada na justiça, num pedido de liminar de uma ação de obrigação de fazer, para que o governador cumpra a lei. Além da database, ainda falta o governo pagar a progressão horizontal dos professores, concedida por tempo de serviço. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e na semana passada, enquanto tentava mais uma vez negociar a database dos trabalhadores com o governador Wilson Lima, o professor Alain de Moura Machado, que integrava aí o grupo do Asprom Sindical, foi agredido, hein? Foi agredido com um tapa no rosto por um policial militar e teve o seu aparelho eletrônico arremessado no chão, Karine. Foi o telefone dele, o celular dele foi arremessado no chão, Carlão. Pois é, foi essa a denúncia dele da categoria, né, que representa os trabalhadores. E até agora o governo do estado e a polícia militar não informaram se instauraram alguma sindicância para apurar essa agressão. 18 horas. Agora 6 horas e 30 minutos em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, a semana já começa quente, não é? Então, tem denúncia na Controladoria Geral da União sobre a compra de ônibus escolar a preço superfaturado em municípios bases que têm a base de apoio do governo federal. Explica pra gente essa confusão. Carlos Eduardo, boa noite. Surgiu uma nova denúncia de corrupção no governo federal. Só que dessa vez o escândalo vai muito além de uma barra de ouro, Karime e Carlão. Boa noite para vocês, boa noite a todos os ouvintes do 18 horas. E mais uma vez o centro do escândalo é o Ministério da Educação, mais precisamente o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão politicamente controlado pelo Partido Progressistas, sigla comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nesse fim de semana, o jornal Estado de São Paulo denunciou que o governo pretendia comprar 3.850 ônibus rurais escolares a preços superfaturados, por meio do programa Caminho da Escola, causando um prejuízo aos cofres do governo de 732 milhões de reais. Todo esse esquema seria concretizado amanhã em uma licitação bilionária realizada pelo MEC. O Tribunal de Contas já foi acionado por um grupo de parlamentares que exige o cancelamento da licitação e a investigação imediata do acordo de compra. No Senado já tem senador coletando assinaturas para a instalação de uma CPI. Os preços superfaturados, Karime, foram descobertos pela Controladoria Geral da União, a CGU, e pela própria Auditoria Interna do FNDE, que realizaram juntos uma investigação sobre esse processo licitatório. Ao descobrir o esquema, a CGU alertou o governo federal, que, para surpresa dos auditores, permitiu a continuidade do certame. E de acordo com a CGU, Karime, na última licitação, cada ônibus rural escolar de 59 lugares custou em torno de R$362 mil. Mas esse ano o governo federal aceitou pagar R$567 mil por cada unidade. Agora, uma coisa é a suspeita de licitação viciada, Karime. Outra coisa é o uso político da compra de ônibus escolares, que é outro rumo dessa investigação. No ano passado, o MEC comprou centenas de ônibus escolares, mas boa parte da frota foi entregue para as cidades da Bahia, Goiás, Santa Catarina, Piauí e Alagoas.
que são estados comandados por lideranças do Partido Progressistas. O Amazonas só recebeu 39 ônibus escolares. Karime e Carlão, esse caso desmonta o discurso anticorrupção do presidente Jair Bolsonaro, que insiste na tese de que no governo dele não existe corrupção. Bom, mas se o Centrão é o governo, tem corrupção sim. Quem falou sobre esse assunto foi o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos. Vamos ouvir o que ele disse. Isso é uma covardia com milhares de estudantes brasileiros que ainda vão para a escola com o pé na lama e que poderiam ter um transporte escolar mais eficiente, mas infelizmente o superfaturamento, que segundo os órgãos de controle pode chegar a quase 800 milhões de reais, é algo que compromete essa compra e que precisa ser apurado. Não só apurado internamente, a própria Controladoria Geral da União já fez uma manifestação contrária a esse processo licitatório e, estranhamente, mesmo com os pareceres técnicos contrários, com o parecer da Controladoria contrário, o Ministério insiste na realização desse pregão. Então, é preciso não só suspender o pregão imediatamente, como tomar providências para apurar responsabilidades. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí o posicionamento do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, a respeito dessa denúncia de compra superfaturada de ônibus escolares por parte do governo do estado, do governo federal, perdão, Cadu. Karime, esse caso lembra aquele escândalo da Covaxin, né, em que o governo estava em vias de concretizar a compra de 20 milhões de vacinas indianas Covaxin, mas aí, em meio à CPI da Covid-19, foi descoberto esse escândalo graças à denúncia de um servidor público federal. Ou seja, o governo deve voltar com esse mesmo discurso de que se não houve a compra, se não houve a corrupção, não foi corrupção. Crime, Não houve crime, exatamente. A oposição também já começou a se mobilizar, Karime, em torno desse caso. O deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, é um dos parlamentares que já se pronunciou exigindo explicações do governo. Vamos ouvir o que ele disse. Em relação ao favorecimento de aliados do ministro para receber recursos para a compra de ônibus escolar, é o que a gente vê dentro do universo da prioridade política que eles estão dando para os aliados, né, do governo federal, porque a situação do governo está muito difícil e agora estão tentando angariar apoio. Mas a questão principal é o superfaturamento, é a corrupção, ou seja, está se pagando, se quer pagar, né, um valor para o ônibus muito acima do que é o valor correto no mercado. Isso está sendo alertado pelos próprios órgãos de fiscalização, de controle. Então isso tem que ser investigado, tem que ser verificado. Isso é aquilo que está todo mundo dizendo. Há uma corrupção muito grande dentro do governo Bolsonaro. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo, né, apontando a corrupção do governo Bolsonaro. Cadu. Vale lembrar que há menos de um mês, Karime, o MEC foi alvo daquele primeiro escândalo em que 2 pastores instalados ali no escritório, no gabinete do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, estavam ali, além de exercendo atividade de lobby dentro do MEC, ele também estava extorquindo prefeitos. Não sabemos até onde essa situação vai acabar de tantos escândalos nesse órgão tão importante para o nosso país, que é o Ministério da Educação. Que de fazer pela educação está fazendo muito pouco, né? Karime e Carlão. Ei, Cadu, eleições 2022. Olha só, o ex-juiz aí, o Sérgio Moro, que agora está no Partido União, né? Fecharam já. Entraram em acordo para a disputa. Agora, o governo do estado de São Paulo, é isso mesmo? A presidência já saiu do foco. São Paulo agora. É isso? Carlão, sobrou para Sérgio Moro o bagaço da laranja. Ele tentou dar aquele pulo do gato, passando por cima de um acordo que havia feito com a União Brasil, mas não conseguiu. Ficou acordado entre ele e o partido
que vai ser discutida a possibilidade de ele disputar a vaga ou no Senado ou na Câmara pelo estado de São Paulo, como você disse. Ainda assim, Sérgio Moro segue insistindo na ideia de permanecer vivo na disputa presidencial. No sábado, ele conversou com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que também está fora das eleições para presidente. E hoje ele se reuniu com a senadora Simone Tebet, que por enquanto é candidata pelo MDB. A situação de Sérgio Moro acabou provocando um racha dentro da União Brasil entre os conservadores moderados e os bolsonaristas. Vamos agora esperar pelas cenas dos próximos capítulos, porque ninguém está entendendo mais nada do que quer Sérgio Moro, Carlão. Agora, com relação... Perdão, Cadu, ele até lançou também umas mídias, né, falando bem discurso de candidato à presidência, de né? presidenciável, exatamente. Contando a história dele, onde nasceu, um menino pródigo, aquela coisa toda, enaltecendo o trabalho dele na Lava Jato. Tá um material muito bonito, inclusive. Ele quer ser candidato, né? Tardiamente usado, né? Exato. Tardiamente usado. Agora, ele não conseguiu fazer acordo com ninguém. No União Brasil, ele não tem espaço para ser candidato a presidente, porque a União Brasil está rachado. A parte que do ACM Neto vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro, e a parte de Luciano Bivar apoia Sérgio Moro, mas é uma parte mínima, uma parte minúscula. Então ele não tem espaço na União Brasil, partido que vai ser obrigado a ficar, porque acabou a janela partidária. Então ele vai disputar ou o Senado ou a Câmara se ele quiser, ou então sai fora. Até porque todo mundo já conhece lá a fama de Sérgio Moro, que é um cara que tem muito gogó e pouca efetividade. É uma situação muito difícil para ele. Agora, Carlão e Karime, com relação à janela partidária, como a gente falou, que fechou na noite de sexta-feira, o PL se tornou de fato a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 77 parlamentares. O partido do presidente Bolsonaro ganha muita força e unidade em torno da campanha presidencial e também em torno desse restante de governo aí de primeiro mandato. A segunda maior bancada é do PT, com 56 parlamentares. O PP, o Partido Progressista, ficou com 57 parlamentares. União Brasil, que sofreu um desgaste muito grande nesse processo, ficou com 52 parlamentares. E o Republicanos agora tem 45 parlamentares. Essa dança das cadeiras mostra que o Centrão se movimentou bastante, totalmente unida em torno da campanha do presidente Bolsonaro. Vamos ver se essa união prevalece até o mês de outubro. O MDB, que é o partido que por muitos anos teve a maior bancada, agora tem somente 35 parlamentares. E o PSD, que não faz parte do centrão bolsonarista, ficou com 43 parlamentares. E para finalizar o nosso loop de eleições, as direções do PT e do PSB vão se reunir na próxima sexta-feira, no dia 8, em São Paulo, para abrir o processo de formalização da aliança entre os dois partidos. O PSB vai oferecer o nome de Geraldo Alckmin como candidato a vice de Lula. Na quinta, um dia antes, a direção do PT se reúne para definir a data do encontro nacional, que é um evento que tem poder de convenção para definir a chapa presidencial. Tudo isso é um procedimento de praxe para a formalização da aliança Lula-Alckmin. Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, vamos falar de crise da Petrobras. Ninguém quer ser presidente, Cadu. Como é que é? O economista lá foi indicado, também não pode, não quer. Como é que está essa presidência, Cadu? A crise continua, Karime. O consultor Adriano Pires, que era o indicado do governo para assumir a presidência da Petrobras, recusou a oferta alegando conflito de interesses, né? Ele foi alvo de denúncias na semana passada, apontando que ele tinha interesses empresariais como presidente da Petrobras. Por isso, nesse fim de semana, ele acabou declinando do pedido feito pelos amigos do Palacianos de ficar no lugar do general Joaquim Silva e Luna. Mas os articuladores do governo estão tentando fazer ele mudar de ideia, já que o presidente Bolsonaro, que está no Rio de Janeiro e passou o dia na sede da Petrobras hoje, insiste na indicação de Adriano Pires. Outro que desistiu foi o presidente do Flamengo, né, o Rodolfo Landim. Ele foi convidado para presidir o conselho administrativo da Petrobras, que é um cargo muito alinhado ao presidente da companhia, mas nesse domingo, surpreendentemente, ele encaminhou uma carta ao presidente Bolsonaro agradecendo o convite, mas ele prefere se dedicar ao Flamengo, que por sinal está numa situação muito difícil. Pois é, isso que eu ia falar, ele já tem muito trabalho lá no Flamengo, né? Já tem muito trabalho esse ano, né? Só espero que dê resultado. Exatamente. Volto com vocês. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, até tchau. 6h42, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E a história da compra do kit selfie, que custou mais de R$640 mil para os vereadores da Câmara Municipal de Manaus, ganhou um novo capítulo agora. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado aceitou as denúncias sobre as possíveis irregularidades na compra desses equipamentos. O assunto, inclusive, já foi destaque no Jornal Nacional, Karime, na última semana. Pois é, Carlão, essa vergonha que a gente passou em rede nacional, né, de gasto de dinheiro público autorizado pelo presidente da Câmara, já foi até, como você falou, matéria, né? Essa vergonha a gente passou nacional, em rede nacional. Bom, o fato é que dos 41 vereadores, apenas 2, o Amon Mandel e o Rodrigo Guedes, recusaram receber os equipamentos. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Nathalie Moraes. Após indícios de possíveis irregularidades na compra do kit selfie aos parlamentares da Câmara Municipal de Manaus, o Tribunal de Contas do Estado acatou uma representação com medida cautelar contra o presidente da casa, o vereador Davi Reis. A Câmara Municipal de Manaus pagou R$25 mil por 42 microfones direcionais, 16 mil por 43 microfones do tipo lapela e 24 mil por 42 mochilas para carregar os kits, além dos mais de R$570 mil pagos para as 42 câmeras profissionais, no valor de R$13 mil aproximadamente cada câmera. Segundo o vereador Amon Mandel, os equipamentos pertencem ao mesmo edital de licitação que adquiriu mais de 100 novas poltronas para a Câmara Municipal de Manaus. Segundo o Amon, o sobrepreço apurado em cada kit chega a 133%. A Câmara Municipal de Manaus teria pago por um valor superior ao de mercado, mas recebeu produtos diferentes, com uma qualidade bem inferior aos produtos que haviam sido solicitados. Anunciado pela imprensa nacional pela terceira vez nos últimos dias, e até agora ninguém fez algo de impactante e decisivo e incisivo para impedir que o mau uso que foi denunciado, que embora não seja ilegal, é com certeza imoral, seja feito por parte do presidente da nossa casa. Eu me sinto extremamente desconfortável em fiscalizar o município e apontar os pontos que precisam de melhorias quando nós não damos o exemplo como presidente da casa. Segundo o conselheiro e presidente do TCE, Érico Desterro, que assinou o documento divulgado no Diário Oficial da Corte de Contas, há uma suposta irregularidade na distribuição e também na compra do kit selfie. Segundo a representação, de forma mais gravosa, os produtos que foram entregues pela fornecedora foram diversos e inferiores em relação àqueles constantes na ata de registro de preço. Ao todo, a Câmara Municipal de Manaus gastou cerca de R$640 mil em equipamentos eletrônicos de comunicação e fotografia. Alguns parlamentares ainda comentaram que a aquisição foi realizada sem consulta aos vereadores. Além do vereador Amon Mandel, quem também optou por não usar e devolveu imediatamente os equipamentos foi o vereador Rodrigo Guedes. Para o parlamentar, a presidência da casa vem torrando o dinheiro público. Quase 700 mil no total. Simplesmente gastar o dinheiro público de qualquer jeito. Torrar o dinheiro público, gastar por gastar, de forma inclusive suspeita. Então, acerta o Tribunal de Contas ao aceitar a representação e espero que haja uma rigorosa investigação sobre esse caso para que a gente possa ter a verdade e para que, acima de tudo, o dinheiro público pare de ser usado de qualquer jeito e também de forma ilegal e imoral. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Câmara Municipal de Manaus chama a atenção por gastos desnecessários com o dinheiro público, como as tentativas de realizar as obras do Puxadinho, as compras de café e açúcar superfaturados, as picapes para os vereadores, além do excesso de custo da folha de pagamento, o telhado milionário e um dos mais polêmicos assuntos da Câmara Municipal de Manaus, o aumento do cotão. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 47 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Vamos agora conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não passa dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 99%. Mix. Mulher denuncia ao Ministério Público do Amazonas o uso irregular do nome dela como funcionária da Assembleia Legislativa do Estado. Soraya Amazonas da Silva denunciou que os dados pessoais dela estão sendo usados de forma indevida, como se ela fosse contratada na Assembleia, só que ela não é. Vamos saber mais detalhes sobre essa denúncia agora na reportagem de Hector Silva. Imagine ter seu nome publicado em um cargo público, mas não receber nenhum dinheiro por isso. Foi o que aconteceu com Soraya Amazonas da Silva, que informou ao Ministério Público que seus dados pessoais estariam sendo utilizados de forma indevida, como se ela fosse contratada como assistente administrativo da Assembleia Legislativa do Amazonas, na qual nunca trabalhou. A promotora de justiça Clei Barbosa Martins instaurou o inquérito para apurar o caso e já pediu informações à Assembleia Legislativa do Amazonas sobre o assunto. A promotora requisitou ainda perícia grafotécnica, já que constam nos documentos de admissão e exoneração a assinatura de Soraya, que ela afirma não ter sido feita por ela. A reportagem do 18 Horas procurou a assessoria da Assembleia Legislativa do Amazonas, que informou que já tem conhecimento sobre o processo e que já respondeu todos os questionamentos feitos para o órgão. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Ministério Público do Amazonas investiga programa de oxigenoterapia do governo do estado por não atender paciente. Pois é, Carlão, de acordo com essa denúncia, a Secretaria de Saúde do estado do Amazonas não atendeu a uma menina especial que precisava de oxigênio em casa porque o endereço dela não foi informado no CEP. Pois é, vamos acompanhar os detalhes a respeito deste assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. O Ministério Público do Amazonas estava investigando desde 6 de dezembro do ano passado a denúncia feita por uma família de Manaus que alegou ter solicitado atendimento domiciliar do programa de oxigenoterapia gerenciado pela Secretaria de Saúde do Amazonas, mas não foi atendida. De acordo com a família, uma menina especial, paciente do programa, precisava de atendimento em casa devido à baixa saturação, mas o programa não foi atendê-la porque no endereço da paciente não constava o CEP da rua em que ela morava. A investigação foi convertida em inquérito civil pela promotora de justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública, Cláudia Maria Raposo da Câmara. O Ministério Público do Estado quer saber sobre a regularidade do fornecimento de oxigênio a pacientes do programa. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em uma quantidade maior do que se encontra no ambiente normal e tem como objetivo garantir a oxigenação dos tecidos do corpo. Algumas doenças, como as pulmonares, podem reduzir a oferta de oxigênio para os pulmões e tecidos. Além delas, ataque de asma, apneia do sono e pneumonia são casos em que a oxigenoterapia é necessária. A médica Ana Galdina Mendes lembra que é o oxigênio que alimenta as células e órgãos como o cérebro dependem diretamente da chegada do oxigênio para funcionar. A falta de oxigênio para pacientes que precisam, como é o caso da menina que não foi atendida pela Secretaria de Saúde do Estado, segundo a médica, leva a um funcionamento inadequado de órgãos nobres, como o cérebro, comprometendo outros órgãos do corpo. Passo a não fazer essa troca adequada de oxigênio pelo CO2 porque eu não tenho oxigênio para ofertar. E aí eu posso ter
danos cerebrais, tá? Então, sim, a falta de oxigênio, ela causa danos cerebrais. Ela causa um funcionamento inadequado lá daquele músculo cardíaco que tá batendo para tentar levar esse sangue. Esse sangue precisa circular mais, e aí eu posso ter lesões no coração, tá? Taquicardia, quer dizer, frequência cardíaca extremamente aumentada, levando inclusive, por exemplo, a um infarto. Além de sequelas, a falta de oxigênio também pode levar à morte, conforme a médica. Então, o paciente com necessidade de oxigênio, se não receber, ele pode levar ao óbito por esses mecanismos que a gente falou. Necessidade do coração de trabalhar mais, podendo levar a uma frequência cardíaca muito alta e ele não suportar essa frequência cardíaca, e a falta do oxigênio que chega no cérebro, esse cérebro desliga, e a gente sabe que é o cérebro que coordena todas as funções do organismo, tá? O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado sobre a denúncia de não ofertarem a oxigenoterapia à menina especial por falta de um CEP no endereço da família. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, vale lembrar que o governo do Amazonas também negou oxigênio a dezenas de pessoas no pico da segunda onda aí da Covid-19 no início do ano passado. Dezenas de pessoas morreram asfixiadas tanto em Manaus quanto no interior, como resultado da crise da falta de oxigênio no estado. Por esse motivo, o governador Wilson Lima, inclusive, foi indiciado pela CPI da Covid no Senado por negligência na falta do produto. E a Promotoria de Saúde do Ministério Público também investiga a carência de profissionais médicos na unidade básica de saúde Dr. Gilson Moreira, no bairro Zumbi, constatada durante a inspeção do próprio órgão de controle em dezembro do ano passado. Mix. Pesquisa revela que o consumo das classes C e D no Amazonas caiu 8,1% no mês de fevereiro em comparação com o mês de janeiro. As quedas mais acentuadas foram nos setores de lojas de roupas, serviços, hotéis e motéis e drogarias, além de companhias aéreas, restaurantes e lojas de artigos diversos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Hector Silva. Inflação em alta, desemprego e queda na renda. Motivos que fizeram os amazonenses das classes C e D gastarem 8,1% a menos no mês de fevereiro, quando comparado aos consumos no mês de janeiro. Segundo o levantamento da Superdigital, uma fintech do Grupo Santander, este foi o pior desempenho entre os 13 estados analisados na pesquisa de hábitos de consumo. O autônomo Nelson Santana, que está desempregado, sabe muito bem o que é precisar consumir menos pela necessidade. E consegue verificar que as coisas aumentaram bastante, os preços, né? No supermercado, acho que uns 3 meses atrás, R$100 dá para comprar algumas coisas. Hoje em dia, você tem que levar no mínimo R$180, R$170 para comprar as mesmas coisas que você comprava com R$100. Em geral, o custo de vida aumentou bastante. Tudo está bem pior do que 2, 3 anos atrás. As quedas de consumo foram observadas nos setores de lojas de roupas com menos 12%, serviços com menos 11%, hotéis e motéis com menos 10%, drogarias com menos 10%, companhias aéreas com menos 9%, restaurantes com menos 8% e lojas de artigos diversos com menos 7%. Segundo Ralph Sayag, presidente da CDL Manaus, a Câmara de Dirigentes Lojistas, os empresários têm colocado produtos de marcas menos conhecidas nas prateleiras para suprir essas dificuldades. Com certeza os preços têm subido bastante, o povo tem ficado com poder aquisitivo com problema, tem que sair de produtos que talvez tenha nome, marca, para produtos mais baratos, é uma das saídas que tem que acontecer, mudando o seu hábito de compras, de comer, de utilizar tipo de roupa, tipo de alimentação, e tudo isso aí tem que ser um novo ajuste pelo aperto que principalmente a classe C e D, e não foi só essa, a B também perdeu, a A também perdeu, mas lógico, a C e D perderam mais.
mas é mudança de hábito, mudança de tudo, redução de custos, de tudo, para poder sobreviver. Infelizmente, é essa situação que estão passando, um problema muito sério de combustível, aumento realmente desse combustível, e isso faz a logística aumentar também. Na pesquisa, todas as regiões do Brasil mostraram queda no consumo, com o Norte impactando mais no resultado, com menos 12%. Nas demais regiões, o Centro-Oeste fechou com redução de 9,3% no consumo, seguido do Sul com 5,8% de queda, Nordeste com retração de 5,5% e Sudeste, que viu seu consumo recuar 2%. A média do país em fevereiro foi de menos 3%. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos desta segunda-feira. O dólar recuou 1,27% e fechou cotado a R$ 4,60. A moeda norte-americana acumulou queda de 3,19% no mês de março. O euro fechou também em queda de 1,96%, cotado a R$ 5,05. E o Bitcoin fechou negativo com menos 2,11%, cotado a R$ 213.927. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou em baixa essa segunda-feira de 0,24% aos 121.279 pontos. Em 1,31% aos 121.570 pontos. Esse foi na sexta-feira passada, ok? Bom, a produção industrial brasileira teve alta de 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, segundo dados do IBGE. Na comparação com fevereiro do ano passado, a produção teve queda de 4,3%. E no ano, a indústria acumula queda de 5,8%. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Candidato à reeleição, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não poderá usar o discurso da sua primeira campanha eleitoral. Não é mais o novo, já que se alinhou à maioria dos antigos políticos do estado. Não poderá falar de corrupção, pois é réu no escândalo da compra dos ventiladores. Não poderá falar de grandes obras, pois até agora só conseguiu entregar algumas iniciadas em outros governos. Wilson Lima não poderá dizer que melhorou a saúde, a educação e a segurança pública. O caso da segurança é gravíssimo e as coisas pioraram muito. Também não poderá sequer dizer que é um grande defensor da Zona Franca de Manaus. É gritante o silêncio dele e a falta de reação do governo no caso do decreto do IPI que prejudica o Amazonas. É possível que sobre para a campanha eleitoral de Wilson Lima a busca de cooptação forçada de lideranças políticas. Mas a estratégia levanta na cabeça do eleitor as perguntas que não querem calar. A que custo e a qual preço? 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.